Salve, salve pessoal, sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor, o papo hoje é sobre áudio e hoje eu vou trazer aqui a minha visão sobre o Moondrop Kato, finalmente. Primeiramente eu quero agradecer ao Vinícius, um baita apoiador do canal, que me mandou o Kato somente para review e não pediu para falar nada demais do fone, não disse nada que pudesse tendenciar esse review, e aqui vocês vão ver somente as minhas sinceras opiniões e tudo que eu achei sobre o Moondrop Kato. Aproveito e convido a conhecer a campanha lá no Apoia-se do canal, o link está aqui embaixo, tem um grupo exclusivo de Telegram, vão ter alguns sorteios e na quinta-feira, dia 17, vai ter o grande sorteio do Audio Dream AD3 para os apoiadores Ouro. Quem tiver a fim de participar, dá uma conferida lá no link. E também convido para o sorteio do kit audiófilo iniciante, que vai ter um Moondrop Quarks, que eu já avaliei aqui no canal, e também um DACzinho portátil ali, transportável, Connection, que dá um casamento legal ali para um kit para quem está começando. E graças aos apoiadores do canal eu pude trazer esse sorteio e não paga nada para participar, basta seguir o canal Música Café aqui no YouTube, seguir o @blog Música Café lá no Instagram e clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo e preencher o formulário de inscrição no sorteio. A Moondrop é uma empresa que já passou aqui pelo canal por diversas vezes, com o Blessing 2, Variations, o próprio Quarks, Starfield e mais um tanto de filhotes aí da Moondrop. E ela é uma empresa que é muito reconhecida pela consistência. Eles têm um target, que se não me engano é o VDSF, e eles são bons em aplicar esse target em vários fones. Isso por um lado é interessante porque você já entende ali a assinatura da Moondrop e você pode meio que comprar sem erro, que se você curte aquela assinatura, qualquer fone que você comprar deles vai ser mais ou menos dentro daquilo. Mas por outro lado eu acho isso um pouco monótono, porque meio que quase todo fone é meio que parecido com o outro, com pequenas mudanças aqui e ali. Então eu acho que isso pode ser interessante numa certa linha de fones, mas não para toda a linha da marca. Então, assim, eu acho que a Moondrop poderia começar a diversificar a tonalidade dos seus fones mais. Eles chegaram a trazer uma coisa meio diferente ali no Variations e também no Moondrop Blessing 2 Dusk, que foi tunado ali junto com o Chronicle. Então, eu acho que eles poderiam trazer, talvez, novos targets, novas linhas de produtos para explorar esses targets diferentes e as tonalidades diferentes para públicos diferentes, obviamente. O Kato custa $189, ou seja, está brigando na casa ali dos $200, junto com Timeless e outros fones bem competentes nessa linha. E ele é um fone do tipo intra-auricular, monitor intra-auricular. Ele pode ser considerado semi-aberto, mas na prática ele é meio que fechado, porque ele tem alguns ventezinhos ali. Ele traz um drive dinâmico por lado de 10 mm com a tecnologia DLC, que é meio que um compósito ali de carbono, e ele é uma evolução da linha KXXS, que começou lá no Canas Pro, depois veio, se não me engano, o KXXS, e o próprio nome Kato significa KXXS Advanced Technology Optimized, ou seja, KXXS otimizado. E o que eu mais gostei nele é que ele tem um ótimo kit, uma excelente qualidade construtiva, tem uma sonoridade muito clara, bem limpa, você percebe de cara aquela limpeza, a reprodução de detalhes nele é muito boa e ele tem uma excelente reprodução de agudos em um fone single DD, que é realmente muito boa, talvez a melhor que eu já tenha ouvido para esse tipo de fone. E o que eu menos gostei é que ele tem um cabo que é bem pesado, então acaba não sendo tão conveniente assim. E as ponteiras que vêm nele, que são as novas Moondrop Spring Tips, são um pouco menores do que o padrão, né? Então uma L vai ser do tamanho de uma M vai ser do tamanho de uma P e assim por diante. O Moondrop Kato vem nessa caixona que é relativamente grande, com o efuzinho de sempre. E aqui a gente tem a caixona bacana de cartonado rígido. Aqui vem um manual explicando como que usa. Imagino que deve ter bastante gente usando errado e reclamando para eles fazerem isso. Aqui dentro vem o cabo, já tirei. Aqui é legal que vem um kit de tuning. Se vocês olharem aqui, vem com essa plaquinha com dois bocais para diferenciar o tuning do fone. E aqui a gente tem uma caixa com 3 pares de ponteiras de espuma e os 3 pares das famosas Spring Tips, que são bem interessantes. Um detalhe é que essas Spring Tips elas são menores um pouco do que os tamanhos normais, tá? Então a M dela vai ser equivalente a uma MS, das que tem MS, quase o tamanho de uma Small normal aí do mercado, tá? Tipo Spin Fit, essas mais comuns.
Aqui a gente tem papeladinha, nada demais. Os fones vêm aqui dentro, tá? Aqui a gente tem a case que eu gostei bastante, muito bem feita, rígida, material bom, tamanho legal também. Vamos lá pro fone. O cabo é muito brutal, um cabo nervoso aqui, bem grosso. Vem com esse organizadorzinho aqui bacana. Eu particularmente achei muito bonito o cabo, mas eu não achei muito prático, ele é pesado, tá? Ele fica fazendo um pouquinho de pressão assim atrás da orelha. Não é o tipo de cabo que eu mais gosto, não, apesar de achar lindo. Tá? O fone tem aquele formato padrão da Moondrop que se parece muito com o formato do Aria, que se parece também com o formato do Starfield, que se parece com o KXX, com o KXS e por aí vai. É um fone que normalmente é bem ergonômico, mas aqui no Kato tem um trabalho muito legal de usinagem, tá vendo? Que ele faz um padrão meio prismático, assim, bem interessante, meio de diamante, bem bacana. E ele parece que é em alumínio, padrão aeronáutico. E aqui o bocal, se você girar, ele solta facilmente, tá vendo? E aí você instala o outro bocal. Talvez eles lancem no futuro um outro kit de tuning, né? Um bocal diferente, pode ser, é uma possibilidade. E a conexão dele é o 2-pin 0,78mm, um pouquinho para dentro, essa aqui que tem um ressalto. Isso é bom que a conexão fica bem firme. Então um fone super bem feito, super bonito e tem um peso legal. As especificações dele eu vou deixar no quadrinho aqui embaixo, como sempre. O que dá para destacar é que é um fone que é bem fácil de tocar. Isso, inclusive, é uma boa evolução em relação ao KXS, que é um pouquinho mais difícil que ele. São 108 dB por miliwatt, então praticamente toda fonte, até celulares mais simples, vão tocar com tranquilidade. E ele tem 32 ohms, o que gera um bom casamento de impedância com a maior parte das fontes, mesmo as mais simples. Ergonomicamente falando, ele segue a linha desses Moondrop, o Starfield, o Aria. Esse formatinho meio que padrão da Moondrop, ele é um pouquinho diferente, ele traz um bocal um pouco mais longo e agora tem uma retenção ali de ponteira, então é mais interessante porque os outros Moondrop, a ponteira costumava ficar dentro do ouvido porque era lisinha, então às vezes você tirava o fone, a ponteira ficava lá dentro. Então ele teve uma evolução nesse aspecto. E aí, se esses outros fones da Moondrop te servirem bem, provavelmente o Kato vai servir bem também. O contra dele aqui para mim fica com relação ao cabo, que apesar de bem feito, muito bonito, ele é pesado pra caramba. Então você coloca, ele fica pesando, é tipo como se estivesse usando máscara, sabe? Que fica aquela sensação de meio de peso aqui atrás da orelha. Então ele é um cabo meio pesadão, mas é super bonito, super robusto, mas assim não é tão conveniente. Eu usaria um cabo diferente nesse caso. O isolamento dele é muito bom. Numa escala de 0 a 5 eu daria uma nota 3, então tá bem bacana ali, bem na média. Bora então falar sobre o som, que é o mais importante. E as minhas primeiras impressões ao colocar o Kato foi de cara uma sonoridade muito limpa, sabe? Aquela sensação de limpeza mesmo no som, com aqueles agudos mais limpos, aqueles médios mais polidinhos. E ele tem também uma tonalidade que traz um pouco mais de energia, não é demais, mas você nota de cara que ela é um pouco mais energética. E é um fone que parece que vai se dar bem com tudo numa primeira escuta. No campo técnico, o que se destaca aqui é a reprodução de detalhes dele, que realmente é muito boa, está acima da média nessa categoria. Então, realmente dá para pegar bastante detalhe ali por ele. Só que o palco dele não é muito bom, ele ora toca fora da cabeça, ora toca dentro. E principalmente o posicionamento de instrumentos dele não é tão bem resolvido assim. Então nem sempre você consegue apontar com precisão onde que está cada instrumento, né? Não é toda gravação que ele vai te dar isso com uma certa precisão, então ele não é tão bem resolvido nesse campo. A apresentação e sonoridade do Kato para mim soaram levemente quente, com incremento ali nos subgraves, bem ao estilo Harman mesmo, e uma apresentação bem limpa e uma boa suavidade. Os graves do Kato estão levemente acima do que eu considero neutros, mas eu gostei da implementação aqui. A pegada dele é mais focada nos subs e as coisas não chegam a perder naturalidade assim, e eu não senti hora nenhuma que ele sangrou para os médios. Então é uma apresentação que eu particularmente gosto, e dentro da família dos single DDs aí da Moondrop, que é o Aria, o Starfield, o Canas, o KXS, foi a evolução principal para mim, sim. Foi o que eu percebi de notável nele, que foi um incremento bem importante nesse fone. Os médios do Kato seguem essa linha tonal do single DD da Moondrop, então quem já escutou o Starfield, o Aria, o KXX ou o KXS vai escutar algo parecido aqui, só que eu acho que o Kato melhorou um pouco a questão de timbres. Eu acho que alguns Moondrop, principalmente o Aria, trazia alguns timbres mais metalizados, né, algum certo colorido ali que tirava um pouco de naturalidade. Então teve um incremento aqui nessa região média também, que traz timbres um pouco mais naturais, uma suavidade bem agradável. Então realmente esse fone é uma evolução dentro dessa linha. E esses médios trazem um corpo que para mim soaram bem corretos.
e uma certa naturalidade, muita coisa, mas ele tem uma dose extra de energia ali. Então você escuta algumas coisas que podem ficar um pouco mais ardidas, podem ficar mais energéticas mesmo, principalmente instrumentos de sopro, vozes mais gritadas, guitarras com muita distorção, para citar alguns exemplos. Não chegou a incomodar para mim, mas muita coisa pode soar agressiva para muita gente. Então você pega tipo uma Sharp Dressed Man do ZZ Top, e ela já começa ali com guitarras com uma boa dose de distorção, e o Kato deixa isso com mais energia, deixa isso mais para frente, o que eventualmente pode incomodar alguém que seja mais sensível nessa região, mas para algumas pessoas pode ser aquela dose de energia que faltava para deixar essa música bem potente. As vozes nele soaram com um pouco menos de corpo do que eu consideraria correto, não é nada de menos assim, não chega a ser magro, mas eu acho que um pouquinho mais de corpo ali traria um pouco mais de naturalidade sim para essas vozes, e o posicionamento delas é bem correto no palco, nem distantes nem próximas demais, e normalmente vozes femininas tendem a ter um pouco mais de abertura nele, e algumas podem beirar a agressividade. Então quando você coloca tipo uma Morgan James no vocal ali, tipo na gravação de Dream On do Postmodern Jukebox, que normalmente ali ela soa com um pouquinho mais de corpo, e aí quando ela abre o gogozão no Kato, pode ser que beire ali uma agressividade mesmo, quase sendo gritão, mas não chega nesse ponto. Mas assim, você tem aquela voz com uma pegada realmente mais agressiva, o que também para muita gente pode ser aquela dose de energia que faltava. Os agudos do Kato são de alta qualidade e trazem uma boa quantidade com boa extensão também, e são muito limpos e transparentes, trazendo uma boa sensação de arejamento e detalhamento também. E eu acredito que toda essa sensação de limpeza e de transparência que o Kato trouxe é em função desses agudos muito bem representados. Eu arrisco dizer que esses agudos aqui do Kato talvez sejam os melhores agudos em um single DD que eu já escutei, e isso é um grande mérito para ele. Vamos embora então para as comparações. Eu pude comparar lado a lado com o Moondrop KXXX, o que eu acho que faz muito sentido, já que ele é uma evolução desse fone, para quem já tem o KXXX avaliar se vale a pena trocar o fone ou não. E eu tenho que agradecer muito aqui ao Rafael Soal, que me emprestou o KXXX somente para esse comparativo. Muito obrigado, Soal. E eu gravei também um sound demo entre esses dois fones, para quem quiser ouvir ali as diferenças e sutilezas entre os dois. O pessoal lá da campanha do Apoia-se já teve acesso a esse vídeo antecipadamente, e eu vou postar ele na sequência desse review. O kit do Kato é mais luxuoso que o da KXXX, apesar de serem bastante parecidos, e ele tem um acabamento realmente superior ali, com o bocal removível e tudo mais. O cabo do Kato também é mais bonito e tem essa sensação de maior luxo, só que eu prefiro a usabilidade do KXXX. O Kato é um fone mais sensível, então ele vai tocar melhor de fontes mais simples do que o KXXX, que é um pouquinho mais exigente que ele. O palco do KXXX é um pouco maior, mas o posicionamento dos instrumentos me pareceu um pouco mais preciso através do Kato, por pouca margem. E a reprodução de detalhes entre os dois é bem parecida, mas eu acho que o Kato tem um pouquinho a mais. Os graves do Kato para mim são superiores, ele tem uma extensão que é notavelmente maior, ele traz mais chão mesmo, traz um punch mais pronunciado e uma velocidade de ataque maior do que o KXXX. Os médios do Kato têm um pouco mais de presença e mostram uma nitidez maior, é como se ele fosse uma foto ali com uma resolução um pouquinho mais alta. Só que a região média aguda dele é um pouquinho mais acentuada, o que eventualmente traz aquele tequinho mais de agressividade do que o KXXX. As vozes no Kato elas são um pouco mais próximas do que o KXXX e eventualmente soam um pouquinho mais abertas também. E ambos têm qualidades quase indistinguíveis de agudos, mas eu achei a implementação um pouquinho melhor no Kato. Bora então para a conclusão, gente. O Kato é mais um fone muito bem feito da Moondrop, e teve muito rumor aí falando que ele soa igual o Aria, é igualzinho, o Aria é menos da metade do preço e tal. Assim, eu não acho que ele é idêntico ao Aria, eu não pude comparar lado a lado com um, porém eu acho que ele traz sim algumas evoluções, e na real você não paga somente pelo som do fone. Você paga pelo kit, pelo cabo, às vezes alguma opção extra de tuning que ele tem ponteiras mais sofisticadas que também são mais caras se compradas separadamente. Então tem todo um conjunto que acaba elevando o preço do fone. Eu não sei se justificaria um upgrade do Aria para o Kato, sendo que eu acho essa linha tonal da Moondrop muito parecida. Então eu não acho que o Kato vá trazer nada de muito novo se você quer experimentar visões diferentes, né? Tendo um Aria ou um Starfield. Eu acho que se você está buscando uma evolução dentro da linha tonal da marca, é um fone muito interessante, porque ele realmente corrige uma coisinha ou outra ali, traz uma apresentação de agudos que eu gostei pra caramba, e é muito limpa também. Então eu acho que ele faria sentido para quem gosta pra caramba dessa linha tonal da marca, gosta muito do Aria, que é um troço um pouco melhor. Eu acho que o Kato realmente faz bastante sentido. E
Ele é um fone para quem curte Single DD, talvez ele seja um dos fones mais interessantes Single DD no mercado, principalmente nessa faixa de $200. Eu realmente gostei da apresentação de tudo que eu escutei aqui, junto com o kit e tudo mais. As ponteiras Spring deles são legais e podem ser compradas separadamente também. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse, mas tem que levar em conta que elas têm um tamanho um pouco menor do que o mercado em geral. Então, se você usa M, você vai ter que comprar uma G Spring. Se você usa P, você vai ter que comprar uma M. E eu não encontrei outros tamanhos, eles oferecem somente pequeno, médio e grande, então provavelmente nem todo mundo vai conseguir encontrar o tamanho correto para o seu ouvido. Então é isso, gente. Eu gostei pra caramba das sonoridades do Kato. Ele é um fone que certamente é recomendável, mas quem já tem fones dentro dessa linha tonal e não acha a melhor coisa do mundo, não acho que justifique o upgrade, talvez seja interessante correr por uma outra linha, tipo um planarzinho lá, um 7 Hz ou um S12 da Shure, ou coisa do tipo, ou até mesmo fones híbridos bem interessantes. Então é isso, gente. Essa foi a minha visão sobre o Moondrop Kato. Quem gostou, dá o dedão lá no joinha. Quem está curtindo o trabalho, considera se inscrever no canal e divulgar o trabalho. E não esquece de deixar aquele salvezão para o Vinícius, que me mandou esse fone para review. Um abração, até a próxima e valeu!